Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você. Estamos sempre juntos, né? De segunda a sexta-feira, o programa é ao vivo, 1h30 da tarde, como você sabe, é o horário tradicional do debate, da discussão política e, claro, a discussão democrática sobre os assuntos, sobre os temas, não é, que vão se acumulando, né? As notícias e as informações que vão surgindo. Você que está aí em casa, que está aí no celular, nas redes sociais, no radinho, enfim, né? E acompanhando as principais emissoras do país, já tem a informação que o governador do estado, João Dória, alterou a fase vermelha, né? Criou aí uma fase emergencial. Aliás, era previsto, né, que aconteceria isso ontem, o anúncio deveria ter sido feito ontem, mas, claro que depois da entrevista coletiva, ou da fala do ex-presidente Lula, né, todo o resto ficaria em 18º plano. Então, o João Dória, sabendo disso, né, apenas deu uma leve coletiva ontem, dizendo que ia aumentar o número de leitos e que a vacina, se Deus quiser, vai chegar e tal, aquela coisa toda, né? Mas hoje, então, ele botou, como a gente dizia antigamente, o Jabaquara em campo, né? Vetou cultos, fechou mais ainda o comércio, ampliou restrições, enfim, né? Tem uma série de questões aí novas dessa fase emergencial que ao longo do programa a gente pode explicar com calma, não é? Mas deu uma certa liberdade aí aos prefeitos para que tomem as suas próprias decisões em relação, por exemplo, a fechamento ou não de escolas, né? Escolas municipais. Escolas estaduais vão permanecer abertas única e exclusivamente para aqueles alunos que precisam da alimentação, né, que tem aí uma renda familiar muito baixa, né, que, na verdade, esse número de pessoas, infelizmente, vai aumentando no Brasil a cada dia com essa situação triste, essa situação dramática que nós estamos vivendo, né? Então, o que já era esperado acabou acontecendo. Outra informação também é que foi paralisado o Campeonato Paulista de Futebol. Eu acho estranho, né? Porque a Federação Paulista tem aí os protocolos mais rígidos possíveis, né? Os clubes testam jogadores aí 2 vezes por semana, enfim, né? Talvez outras federações do Norte e Nordeste brasileiro, sem aqui a gente ter nenhum tipo de preconceito, né? Mas tem mais dificuldade. Mas a Federação Paulista é milionária, para não dizer bilionária, né? Então consegue cobrir aí e controlar aí essa questão do Covid-19, do coronavírus, nos clubes de futebol. Então, não sei se havia necessidade de paralisar o futebol, né? No ano passado, ajudou lá o time do Final do Mundo lá, porque ia cair para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Agora vai ajudar o Santos, porque o Santos está com uma situação realmente terrível, né? Então, essa paralisação ajuda o Santos. Mas acho que não colabora muito para o futebol, não, porque não está tendo público, não há movimentação em direção aos estádios, não há movimentação nos estádios, enfim, né? Bom, fica aí a dúvida no ar, né? Infelizmente, não havemos vacina, né? Não temos projeção de vacina. Cada dia que o ministro Pazuello vem se manifestar, né? O sinistro Pazuello se manifesta, diminui a expectativa do número de vacinas que vamos ter, né? Fechou com a Pfizer para julho, né? Para agosto. Vai comprar a outra Covaxin, não é, que vem lá da Índia também, não se sabe, ou sabe Deus para quando que vão chegar essas vacinas. Ficamos todos esperando aqui o Butantan e a Fiocruz, né, que quem sabe consigam aí uma dosagem, um número de doses maiores aí para vacinar um percentual aí da população brasileira, né? Estamos, na verdade, no mato sem cachorro, infelizmente, né? Uma situação difícil, dura, o comerciante vai pagando a conta, infelizmente, né? Essa é a realidade. O pessoal de shoppings, né? O comércio de rua, enfim, né? E aí fica a pergunta que não quer calar, né? E nas comunidades? E nas periferias? Os paraisópolis da vida, né? Os Heliópolis da vida, Morrinhos, 1, 2, 3, enfim. Quem controla? Eu gostaria que o governador do estado de São Paulo, João Dória, que a gente faz aqui inúmeras críticas aqui por tudo, né? Que o Dória deixa de fazer ou faz errado, né? Às vezes sobretaxar o ICMS, enfim, né? No momento de pandemia, eu gostaria que ele explicasse isso, né? Porque as pessoas visitam aí as comunidades, passam pelas comunidades, está tudo aberto, está tudo funcionando, né? Não tem lockdown, né? Não tem fechamento, não tem isolamento social, não tem coisa nenhuma. Essas pessoas não convivem com o restante da sociedade? O vírus não chega lá, isso?
Quer dizer que o coronavírus não vai às comunidades, né? Ninguém em Morrinhos 1, 2, 3, para citar um exemplo, e outras comunidades aqui da Baixada Santista, ou Heliópolis, Paraisópolis, enfim, né? As comunidades todas que a gente tem pelo Brasil aí, essas áreas aí de mais dificuldade financeira, né? Que as pessoas vivem aglomeradas, moram em locais insalubres, essa coisa toda. Então o coronavírus não chega até lá. Porque ninguém paralisa as atividades, não é distanciamento social, né? Ou essas pessoas são isoladas do planeta? Eu não sei, eu gostaria que o governador informasse isso, porque é uma dúvida, né, que a gente tem aqui. Pode ser que estejamos totalmente equivocados, né, e ele esteja absolutamente certo, embora a gente continue aqui afirmando que o grande responsável por essa situação toda foi aquele que fez pouco caso da pandemia, aquele que disse que a vacina podia ser prejudicial a quem a tomasse, a pessoa podia virar jacaré, que o diabo que os carregue, né? É o presidente da República, um negacionista, né? Fez pouco caso da ciência, né? Destruiu o Ministério da Saúde, né? E nós estamos aí nessa crise interminável no Brasil. De segunda a sexta, 8 da noite, a reprise do Ponto de Vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV. Hoje, com prazer, recebendo aqui Ladies First, como sempre aqui no programa, Cristina Barleta, secretária de Educação aqui de Santos, que tem aí já também informações importantes a respeito das aulas, enfim, se vão continuar, se não vão continuar, as escolas seguem abertas, se não, enfim, e outros temas importantes para abordar aqui com a gente. Prazer recebê-la, secretária. Prazer é todo meu, prazer Danilo, Santana e boa tarde a todos. Danilo Oliveira, que é professor universitário, né, advogado da área previdenciária, professor aqui no curso de Direito da Universidade de Santa Cecília, participa, colabora com a gente em mais esta edição. Prazer também, Danilo, tudo bem? Boa tarde, Edgar. Por tudo que eu falei, tudo bem, eu sei. Mas, né, estamos com saúde aqui, vivos. Não, temos que manter sempre a esperança, né? Como diz o ditado popular, é a última que morre. Então, enquanto vivos, temos que mantê-la. Secretária Cristina Barleta, um prazer conhecê-la pessoalmente, uma honra dividir a bancada com a senhora. Marco Santana, meu amigo, uma boa tarde. Uma boa tarde especial para você, nosso telespectador. Ontem, dia 10 de março, foi dia do advogado previdenciarista. Parabéns, Fica aqui o meu abraço a todos os colegas que militam nessa área tão importante, nesta área do direito social. Um abraço também especial ao advogado Luiz Fernando Afonso Rodrigues, que está aqui nos acompanhando, mandou um caloroso abraço. Um grande abraço, Luiz Fernando. A todos. E aproveito aqui esses cumprimentos à advocacia para trazer aqui uma pitada de pimenta nesse caldeirão aqui do Edgar Boturão, sem nenhuma analogia ao caldeirão do Hulk, por favor, no sentido de que fase vermelha, fase roxa, restrições, mas a justiça não para, pelo menos em tese, o Poder Judiciário não para porque os prazos processuais, os prazos dos processos eletrônicos não estão suspensos. Só que eu pergunto a você, jurisdicionado, e principalmente a você, colega advogado, você tem conseguido advogar? Você consegue fazer o despacho virtual, remoto ou online com o juiz e principalmente com o desembargador, sem aqui querer cometer injustiças, porque conheço magistrados que inclusive estiveram nessa bancada, que fazem os atendimentos via Skype e por outros meios, por outras plataformas. Essa não é a realidade. Isso não é o que acontece ordinariamente. E aí fica a minha pergunta, no seguinte sentido, não é? Onde está a OAB Nacional? Onde está a OAB? O que a nossa entidade de classe tem feito, não apenas por nós, advogados, mas principalmente por você, jurisdicionado, até porque, lá na ponta, quem pode ser, não digo beneficiado, mas quem pode ter um direito tutelado, reconhecido e defendido é você. Então fica aqui a minha provocação. Onde está a OAB Nacional? Onde está a OAB nesse cenário? Muito bem, Marco Santana na ponta, conferindo sempre as informações que vão surgindo, a sua participação, que é muito importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Boa tarde, tudo bem na medida do possível. Edgar Boturão, você fez menção ao discurso do ex-presidente Lula ontem, que lembrou até o discurso de Fidel Castro, dada a sua duração, e ficou muito claro ontem para todos nós que o principal adversário político de Jair Bolsonaro, que vai disputar a reeleição, é ele mesmo, é Jair Bolsonaro, ele e os seus atos. Lula, no seu discurso, ele defendeu o óbvio, defendeu usar máscara, defendeu vacina, defendeu o isolamento social. E ato contínuo, 4 horas depois, Jair Bolsonaro promoveu um evento
no Palácio dos Bandeirantes para anunciar a compra de mais vacinas, né? Um projeto que vai viabilizar a compra de mais vacinas. E vejam vocês, ele que demonizou as máscaras, ele estava usando máscara. Parecia mais aquela focinheira do Hannibal Lecter, o Hannibal Canibal, né? Mas ainda assim, ele parece que se rendeu aos fatos. Passou recibo, né? Porque todos nós sabemos que para conter a pandemia do novo coronavírus, vacinação, distanciamento social e usar máscara, coisas que ele era completamente contra. E eu quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Boturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite, né, para você que está sempre conosco na reprise. O programa ao vivo acaba às 14h30, falo isso todo dia, mas é a pura realidade, né? Até a reprise às 8 da noite, só Deus é que pode saber o que acontecerá na combalida República Brasileira, né? E olha, nós estamos com Lula há 43 anos, é isso a conta que eu fiz aqui, 1978, as greves do ABC, né? A gente lembra da participação das presenças do líder sindical, sindicatos metalúrgicos e tal, lá em cima do caminhão, aquele povo todo, trabalhadores todos circundando, ele falando, é uma liderança indiscutível, né? Foram há 43 anos ouvindo o Lula. E vamos continuar ouvindo o Lula. E o presidente da República ouviu o Lula e botou máscara e passou recibo para o Lula ontem. Aí tem lá os bolsominions de plantão, né, que vem dizer que não, que o presidente Lula é mentiroso. Mentiroso ele é mesmo, Pinóquio, né? Ele escondeu a Dilma, escondeu os crimes do PT, não foram só do PT, foram dos aliados também, enfim. Porra, bastou ele fazer um discurso, né, forte, pesado, alinhado, né, político, né, e que já botou o Planalto de ponta cabeça, está 43 anos que a gente convive com o sindicalista, deputado federal, né, líder, presidente do PT, presidente da República, né, inventor de Dilma Rousseff, né, e padrinho, né, daquela prostituição, daquela corrupção toda que a gente acompanhou nos governos, principalmente o governo dele e o governo da Dilma, né? Então é inacreditável que o Brasil não consiga, em 43 anos, produzir boas lideranças, né? Lideranças positivas, né? Que pudessem se alternar no comando do país. Isso é muito triste, viu? Olha, Santos tem 36.989 casos, 1.131 óbitos. Na Baixada Santista, 106.196 casos confirmados, 3.372 pessoas perderam a vida. A todos os sentimentos aqui, a todas as famílias, amigos, enfim, sentimentos a gente aqui do Ponto de Vista. Estado de São Paulo com 2.149.561 casos, 62.570 óbitos. E no Brasil, 11.205.972 casos confirmados do Covid, 270.917 brasileiros morreram até às 7h30 da noite de ontem, quarta-feira, quando batemos o trágico recorde, Cristina Barletta, de 2.349 vítimas fatais em números oficiais, né? Que a grande maioria, 90% da comunidade científica não acredita e não confia e desmente categoricamente esses números aí que ainda são apresentados pela mídia. Né? Eu brincava aí que você chegar aonde nós chegamos, né? Eu 60, a Cristina ainda não, né? Mas eu com 60, vai chegar, né? Se Deus quiser, mas não chegou ainda, né? Não chegou, né? Não, né? Vou chegar. Vai chegar, se Deus quiser. Daqui a pouquinho. E a gente aqui, é inimaginável uma coisa dessa, né? Vamos falar o que é verdade. Preocupante demais, né? É uma situação que nos preocupa muito. E agora até mais que no começo, porque no começo todos nós fomos pegos de surpresa, né? A gente não sabia como lidar, o mundo não sabia como lidar com a Covid. Agora, depois de
quase um ano, a gente vem entendendo que o principal é, como Santana colocou, o distanciamento, o uso da máscara, a conscientização, a responsabilidade coletiva em cima do atendimento a todos esses protocolos. E a gente vê um desrespeito muito grande a tudo isso. Então, o mundo adulto, ele vem desrespeitando. Eu defendo que a escola é o lugar mais seguro para os nossos alunos, porque o cumprimento do protocolo existe na escola. Nós temos todos os EPIs que são necessários para que sejam respeitados esses protocolos. Os nossos alunos, eles retornaram depois de quase um ano com esses hábitos incorporados ao cumprimento dos protocolos, a higienização das mãos, o cuidado em manusear os seus materiais, a vigia não só aos seus movimentos, mas aos dos seus pares, o cumprimento do distanciamento, o mobiliário da sala de aula, ele é propício para isso. Existe um planejamento sanitário junto ao PSE, que é o Programa Saúde nas Escolas, a nossa parceria com a Secretaria de Saúde. Existe o planejamento pedagógico e é triste a gente estar nesse cenário agora. Abre escola, fecha escola, e a gente acabou criando uma expectativa muito grande nos nossos alunos com esse retorno. Então, é muito triste agora você chegar para o aluno e dizer, olha, a gente não vai dar continuidade, a gente vai aguardar um melhor momento. E eu sei que isso vai causar uma tristeza, uma desmotivação nesses alunos, sem contar com a evasão. Cada vez mais a gente trabalhando para minimizar todas essas desigualdades, mas fica difícil. A gente está vivendo aí uma situação muito difícil mesmo. Olha aqui, o secretário de Saúde, o Jean Gorinchen, do Estado de São Paulo, disse que a taxa de ocupação de leitos está em 86%. 53 cidades do estado estão em 100%, já passaram de 100%, tem gente na fila das UTIs, né? Essa fase emergencial, as restrições vão valer a partir do dia 15, que é segunda-feira, né? Até o próximo dia 30, ou seja, nós vamos com o mês de março inteiro com o estado de São Paulo no vermelho, né? Toque de recolher entre as 8 da noite e as 5 horas da manhã, Danilo. Proibição de uso de praias e parques. Empresas só podem trabalhar com home office. Escolas públicas e privadas serão fechadas e ficarão abertas apenas, a gente já citou aqui, a Cristina falou também já, né? Que para que os alunos possam poder se alimentar, a merenda, enfim, não é isso? Supermercados vão funcionar até às 8 horas da noite. Bares e restaurantes só poderão usar o sistema delivery, isso já vinha acontecendo, né? Cultos e missas estão proibidos, não estavam, agora estão proibidos. Lojas de materiais de construção totalmente fechadas, não estavam abertas. Campeonato Paulista, dissemos aqui, paralisado. Isso eu acho discutível, né? Acho que não havia necessidade para fazer. Bom, vamos seguir. O governo de São Paulo também fez a sugestão para diminuir a aglomeração no transporte público. Das 5 às 7, trabalhadores da indústria. Das 7 às 9 da manhã, trabalhadores de serviços. Das 9 às 11, trabalhadores do comércio. Será que dá para administrar assim isso? Sem combinar com os russos? Bom, acho que as empresas têm que colaborar com isso, né? Uma confusão danada. A Danilo está aqui já se espremendo aqui para fazer as suas críticas, já. Segundo o governo do estado, a estimativa é que 4 milhões de pessoas serão afetadas pelas novas restrições. O secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, né, afirma que as escolas só ficarão abertas para entrega de alimentos, já dissemos, né? Foram 20 dias consecutivos de recordes batidos no número de mortes e de internações no estado de São Paulo, e é por isso que é necessário implementar essa fase emergencial, de acordo com o secretário estadual da Saúde. Diga, doutor Danilo. Um show de horrores. Não, show de horrores. Um show de horrores. É difícil até saber por onde começar, mas em respeito à secretária Cristina, vamos focar então na educação. Né? Em primeiro lugar, minhas condolências, meus sinceros sentimentos e respeito a todos os parentes dos profissionais da educação, além dos professores, que foram aí vitimados pelo coronavírus, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. Em segundo lugar, secretária, me parece que querer atribuir ao ambiente escolar qualquer responsabilidade pelas vítimas da pandemia
chega a ser um ato criminoso. E me causa espanto, não que eu seja dono da verdade e da razão, me causa espanto as políticas públicas tão equivocadas. Porque se o ambiente escolar, de fato, oferece um risco que exigisse de verdade essa suspensão, esse encerramento parcial das aulas, nem para se alimentar os alunos deveriam ir. Deveriam receber casa, né? Um kit, uma cesta em casa. Deveria ser organizada uma logística, como já se fez outrora, para que essas pessoas que precisam do alimento, antes mesmo da educação, não ficassem sem ele. Então, essa política pública, João Dória, está muito mal assessorado. Essa política pública é completamente equivocada. E olha, e o nosso telespectador deve saber que muitas vezes eu defendi as medidas que você determinou. Dessa vez, mandou muito mal. Sabe por quê, secretária? A senhora sabe melhor do que eu. Os impactos, os prejuízos para a nossa sociedade que estão acontecendo agora, mas que acontecerão no futuro muito próximo, pela ausência das aulas, pela falta das aulas. Porque a verdade que talvez a secretária não deva falar, não é que ela não possa, mas que ela não deva falar, é que o ensino remoto não atende boa parte da população. E o problema não é da prefeitura, menos ainda da SEDUC, é um problema de conexão, é um problema de falta de tecnologia adequada, o 5G ainda vai chegar, e nas comunidades mais carentes. Então, as pessoas não têm acesso às ferramentas para que elas recebam a educação. Eu não estou nem discutindo se EAD, remoto online para criança, é a mesma coisa que o presencial, não chegamos nem nessa discussão. Acontece que a população mais carente, ela fica à margem, marginalizada disso. Mas a realidade de Santos é uma realidade que, na maioria dos casos, não é tão ruim assim, e há um grande prejuízo, é inegável. Por mais que façamos, nós educadores, me incluo aqui, por mais que façamos inúmeros esforços, não é? Tenho alunos aqui de nível superior, graduandos em Direito, que às vezes têm até uma internet, acompanham a aula online, mas não tem um microfone, não podem abrir a câmera, porque isso exige muito, e aí trava a conexão, aí não acompanha a aula. Então existem limitações. E como é que você vai alfabetizar uma criança? Exato. Nem pensar. Então o retorno gradativo tem que ser prioridade, tem que se encontrar algum meio, com o uso de EPI, com as logísticas. Se não há um ambiente que atenda aquele percentual mínimo possível, que se mude o esquema de rodízio, aí que entra a tal da criatividade do gestor. Agora, o que realmente eu concordo com a senhora, secretária Cristina, é que não dá para simplesmente falar assim, não, vamos parar, vamos suspender as aulas. A senhora fazia um comentário antes do início do programa, com o qual eu concordo. As crianças, os alunos, estavam, não sei nem aqui adjetivar, ansiosos, querendo o retorno das aulas. Rever os amigos. Rever os amigos. Claro. Enfim, mesmo com as restrições socializarem. E olha, as crianças pequenas, elas dão um show. Quem é educador sabe que elas são multiplicadoras das boas ações. O que me surpreende, até pegando a fala da senhora, o que me surpreende é o negacionismo ao quadrado. Né? Agora o nosso presidente ele conseguiu ser negacionista do próprio negacionismo. Ele nega que negou, não é? Pior do que Dilma Rousseff, que falava coisas totalmente estocar o ar, paradoxais, incompatíveis em si mesmas, é o nosso presidente que, como um legítimo político brasileiro, naturalmente consegue desdizer o que disse anteriormente. Vamos para um rápido intervalo. O Danilo, infelizmente, lembrou de Dilma Rousseff, né? E eu questiono aqui. Ontem eu falei e vou falar de novo. Presidente Lula, cadê a Dilma? Não estava lá ontem no ABC. Onde é que ela está, hein? Intervalo, voltamos já, hein? Muito bem. Voltamos com o ponto de vista. Cristina Barleta está conosco, secretária de Educação de Santos. O Danilo Oliveira, advogado, professor universitário, aqui da curso de Direito da Unisanta. E o Santana acompanhando as informações que vão surgindo. A gente esqueceu de lembrar aqui que houve um aumento, né, de quase 80% em número de internações aqui na Baixada Santista nos últimos dias, né? Os leitos aqui em Santos aumentaram, é claro, as suas ocupações, mas ainda estamos numa situação bastante razoável, 60%, 65% de ocupação.
restante da Baixada Santista, os casos mais preocupantes, como é óbvio, né? O sistema de saúde nosso aqui, a estrutura de saúde nossa aqui é infinitamente superior à de todos os municípios da Baixada Santista, Vale do Ribeiro e todo o litoral juntos, né? O que vai fazer? Infelizmente, essa é a pura realidade, né? E o sistema é único de saúde, então nada entender, impede claro, de que se entrar em colapso, por exemplo, em cidades do ABCD, ou mesmo a capital paulista, que venham sim pacientes serem internados aqui nas unidades de saúde aqui da nossa região. Quer dizer, o problema é conjunto, né? São coisas que evidentemente já estão acontecendo, né? A verdade é essa. Agora, secretária, o Danilo citou aí uma série de situações, né, que envolvem a área da saúde, você está praticamente aí concordando basicamente tudo. E é impossível você, por exemplo, alfabetizar uma criança de, acho que 5, 6 anos de idade, por aí, né, que começa o processo. É inegável, Danilo tem toda a razão. Estudos internacionais, nacionais, nos mostram que a conta vai chegar. E a gente vai pagar um preço alto por isso. E principalmente a alfabetização. A criança de 0 a 3, na primeiríssima infância, tem muitas pessoas que não têm ideia, acha que é assistencial e não é. Existe todo um trabalho pedagógico, porque 90% das conexões cerebrais é nessa fase que estão se desenvolvendo. Então, essa criança ela já começa a ser preparada para ter a prontidão da base da alfabetização, que vai fazer com que esse aluno tenha um resultado satisfatório ao longo da educação básica. Então, esse período ele está sendo muito pior para essa faixa etária da educação infantil. E, com certeza, alfabetizar por telas é muito difícil. E a gente sabe hoje que os pais estão sendo protagonistas desses nossos alunos que não têm autonomia. Eles precisam que essas rotinas que estão colocadas no nosso portal da educação, muitos não conseguem mediar com os seus filhos. É muito complicada essa situação. E isso vai trazer um resultado negativo, sim, principalmente para essa faixa etária, para esses alunos que estão em processo de alfabetização. E pensando nisso, a Secretaria de Educação ela já vem se debruçando em várias ações para que a gente possa minimizar todo esse conteúdo relacionado não só à alfabetização, mas também aos outros anos, às outras modalidades, para que a gente possa ter aí uma recomposição de conteúdos, né? Ninguém sai do primeiro degrau para ir para o terceiro sem passar pelo segundo. Então, a gente vai ter um trabalho até individual, por meio de um diagnóstico, por meio de sondagens, entender até onde aquele aluno assimilou, aonde ele parou, para que a gente possa ter ações efetivas nessa recuperação dos conteúdos. Vai ser um trabalho imenso, um trabalho muito grande, e a gente vai ter que ter um engajamento aí de todo esse corpo de profissionais, né? Mas a gente está preparado para esse desafio. Mas concordo plenamente com você, Danilo, eu não sou adepta a fechar as escolas. Eu continuo defendendo que dentro da escola os nossos alunos são multiplicadores de tudo que eles vêm recebendo em torno de cumprimento de protocolos. E nós percebemos que se dentro da escola nós mantemos o distanciamento, no mínimo e até mais, porque a nossa rede municipal, ela optou pelo retorno timidamente com 20%. Poderíamos chegar a 35%. Decidimos com 20% para que a gente pudesse também ter a certeza dos profissionais que estariam em condições de receber esses alunos. Então, fizemos e fazemos diariamente o mapeamento por escola, por região, por modalidade, por classe e turma, de alunos que estão frequentando. Então, tudo isso é necessário até porque se aparecer algum caso, algum aluno ou algum professor, algum profissional testando positivo ou mesmo com sintomas, ele é afastado no mesmo momento. Essa comunicação é feita diretamente com o pessoal da Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, por meio do PSE, que é o programa, como eu já citei, Saúde na Escola, para que a gente tenha esse controle. Agora, é impossível a gente vivendo um cenário como esse e a escola inserida numa comunidade que não apareça casos. Não tem como.
Como aparece pessoas que trabalham no supermercado, Claro, na farmácia, na padaria. Não tem como. Pessoas andam na rua, né? Com certeza. E a gente tem que entender que e transporte coletivo, pior ainda. Transporte coletivo, a gente tem que perceber que essa mãe, que hoje é caixa de um supermercado, que ela trabalha para que a gente possa ter a condição de encontrar o nosso alimento, ela também tem filhos e precisa da escola. A escola não é só um local de aprendizagem, ela também é um local de acolhimento e um porto seguro para muitas crianças e para muitos jovens. Os pais, eles dependem da escola também para ter essa segurança quando deixam a criança para ir trabalhar. E a gente percebe que a escola faz parte dessa cadeia econômica, social, então a gente tem que repensar. Nós também conversamos a respeito do número grande de creches clandestinas, porque essa mãe ela precisa sair para o mercado de trabalho e ela não tem onde deixar, então ela tem que fazer opção. Ou ela traz o recurso para poder manter a família, ou ela para de trabalhar e como é que fica essa situação? Então, a gente tem que entender todo esse contexto, o contexto da violência doméstica, que aumentou muito, do abuso, né? Do abuso sexual, da condição também da vulnerabilidade, do número enorme de alunos com problemas emocionais, a automutilação. Então, a gente vem aí com várias situações que é um contexto muito grande que precisa ser analisado com cautela, com responsabilidade, para que a gente tenha as ações mais corretas, né? Os nossos alunos não podem pagar pelos erros dos adultos. E a gente tem que pensar muito bem quando toma essas decisões. Agora, você teve um problema aí com o sindicato, né? A volta às aulas, sindicato que abrange a categoria dos professores da rede municipal, enfim, não sei se da rede estadual também, acho que da rede municipal, né? E a pessoa não queria voltar porque não tinha vacina. Aliás, um absurdo você não colocar os profissionais da educação, os professores, enfim, todos os profissionais envolvidos na educação, né, na primeira linha, junto com os profissionais da saúde em primeiro lugar. Tudo bem, a linha é diferente, não tem como você negar isso, claro. Mas logo na sequência, você tinha que ter o pessoal da educação. É inacreditável uma coisa dessa, né? Concordo. Acho que a fala da secretária, da Cristina, foi perfeita. Eu aqui na minha fala foquei apenas no aspecto da educação. Mas tem diversos outros aspectos intimamente ligados à vida da própria criança, do próprio estudante, da sua família e da sociedade. Claro. Outros aspectos que a senhora trouxe assim com uma precisão cirúrgica, secretária. É inimaginável você não pensar nos profissionais da educação numa segunda linha, logo ali depois dos profissionais da saúde. É impensável. Olha, assim, eu fico até sem palavras, Boturão, te peço desculpas, porque senão eu vou aqui tecer algumas palavras até impróprias para o nosso horário, até para o horário da reprise. Até para a madrugada? Porque é um total mas dá vontade da gente falar mesmo, entendeu? É um total desrespeito a você, profissional da educação. Primeiro, não se pode fugir da falta de vacinação. Isso que nunca a gente não pode deixar de ter Eu não costumo fugir da raia, Marco, mas eu prefiro nem comentar. Danilo, os profissionais de saúde, os professores, os educadores, coletores de lixo, motoristas de transporte coletivo, várias categorias coveiros deveriam ser prioritários, mas o problema é o seguinte, falta vacina no Brasil. O Brasil vacinou um pouco mais de 4% da sua população. E aí, toda vez que o ministro Pazuello vem a público e dá uma previsão de entrega de vacina, na semana seguinte ele já contesta, ele mesmo se contesta, fala assim, olha, veja bem, não é bem assim que vai acontecer, não vai ser menos do que imaginávamos. E sempre coloca um problema, ele sempre terceiriza a responsabilidade, ora é a alfândega, ora é o governo chinês, ora é não sei o quê. E nunca ora é a chuva, ora é o vento, nunca a responsabilidade é dele. E o que é pior é que o vilão vira herói. O vilão vira herói. Aí você pega o discurso do Lula, que se você fizer algo que é impossível, que é apagar o passado, tudo aqui que o Edgar Boturão elencou desde o início do programa, vamos imaginar que porventura fosse possível apagar. Ele fez um baita discurso, que todo pai de família quer ouvir. Tem que ter vacinação, tem que ter renda, tem que ter emprego. Na verdade, o discurso do Lula nesse aspecto não tem mérito algum, porque ele falou o óbvio, falou que todos nós falamos aqui, às vezes, os especialistas falam. Mas às vezes o óbvio precisa ser falado. E ele é o único que falou.
recentemente óbvio. Na verdade, Danilo, muitos falaram, né? Mas o único o que cola é o dele. Quando ele fala, pega. Tanto que vocês aqui falaram que a reação do presidente. A reação do presidente foi imediata, passou recibo para o discurso do Lula. Quer você, bolsominion aí, que fica aí xingando e me atacando, não vai te catar também, se você quiser, entendeu? Não quiser assistir, não assiste, muda de canal, vai para o inferno, estou com o saco cheio de discutir com essa gente. 11,3%, só para dizer a situação interessante, né? O esforço que se faz aqui em Santos, né? 11,3% dos santistas já foram vacinados pelo menos a primeira dose. Na Baixada Santista, estamos aí na metade, né, do caminho, 5,8%. O Santana lembrou 4,5% Isso. Do Brasil, né, que até agora foram vacinados. Agora, na estrutura da Secretaria de Educação, não existem só professores, tá certo? Tem toda uma gama aí de funcionários, profissionais da educação, que precisam estar presentes para que a escola siga funcionamento, para que possa ter merenda, essa coisa toda. A gente conversava antes do programa, eu não entendi uma coisa. Você pode convocá-los? Não. Não pode convocá-los? Nesse momento, não. Não pode? Eles têm que ter de livre e espontânea vontade. Para você ter uma ideia, nós temos 383, se não me engano, cozinheiros, merendeiros, e desse montante, 73 estão com autodeclaração, dizendo que não tem condições de desenvolver a sua função dentro desse ambiente escolar, no caso deles, dentro de uma cozinha. E fica muito difícil você conseguir oferecer essa principal alimentação dia do aluno na escola se você não tem o profissional para desempenhar essa função. Nesse momento tem o profissional ou não tem? Em algumas escolas sim, outras não. Eles aceitam ser convocados, ser participar, vão por livre e espontânea vontade? Não, tanto é que eles estão com uma autodeclaração de próprio punho. Nós não exigimos um atestado médico, com CID, com justificativas, porque de repente tem uma pressão alta, mas não é isso que vai impedir o trabalho dentro da unidade escolar, dentro da cozinha. Mas eles se autodeclararam sem condições de. Então, em razão disso, aonde nós temos condições, nós temos o profissional presente, nós estamos ofertando a principal refeição dia, que é o almoço. Estamos também passando por um processo de emergencial, de contratação de novos cozinheiros, para que a gente possa corresponder a isso que a família precisa, que é contar com a alimentação na escola. E também o prefeito Rogério Santos anunciou, entre outras medidas, a continuidade do programa Cesta Solidária, por mais 3 meses. Então, nós teríamos a finalização em março. Em razão desse cenário, nós ainda vamos oferecer no mês de abril, maio e junho a Cesta Solidária. Não esqueçamos que desde 31 de dezembro não há auxílio emergencial no Brasil. Era de R$600, né? 5 notas de 100, ou para aqueles mais abastados, talvez, né? 3 de 200, que chega a ser mais ridículo ainda, né? Mas R$600, né? Para quem achava pouco, e agora? Que um vai receber 150, se tiver um filho vai 250, se tiver só uma mulher 300, se tiver não sei o quê. Olha isso aqui, onde nós vamos parar? Eu desafiei aqui, né? O ministro Paulo Guedes, desafio de novo. Eu duvido que o ministro Paulo Guedes passe um dia na vida dele com R$300. Um único dia, não é um mês, não é viver um mês no supermercado, fazer esses trabalhos. Eu gostaria que o ministro Paulo Guedes passasse um único dia. Dessem a ele R$300, Paulo Guedes, se vira com R$300, 24 horas. Duvido que ele consiga. Um break mais, já voltamos. Muito bem, sequência aqui do ponto de vista. Cristina Barleta, secretária de Educação de Santos, né? A cidade aí se virando como pode, né? Da melhor maneira possível, em todo o litoral paulista. Santos é uma cidade diferenciada em todos os sentidos, rede pública de saúde, rede pública de educação, enfim, né? Mas arca com ônus aí, como lembrou o Marcos Santana, excesso de pessoas em busca de UTIs, em todo o ABC, né? O sistema colapsando, lamentavelmente. É claro que nós vamos receber aqui pacientes de outros lugares. Uma dúvida que eu tenho,
De 2020 para 2021, houve mais procura na rede de educação? Sim. Isso é um outro drama, né? Outro desafio, né? Nós tivemos em torno de 600 novas matrículas, alunos oriundos das escolas particulares e até de outros municípios também. E a gente vai recebê-los, vai acomodar essa demanda, porque todos, né, têm esse direito. E a gente está preparado para isso também. E outra coisa que o Danilo lembrou no primeiro bloco, né, essa questão da dificuldade, não só da rede pública, mas de muitos da rede privada também, né, de acompanhar a distância, enfim, né, o sinal cai, às vezes né? A conexão não é lá essas coisas e tal, né? E na rede pública, me parece que a dificuldade é muito maior, porque tem gente que nem tem computador, né? Com certeza, né? E a gente tem que reconhecer que nós não temos essa cultura, né? Principalmente nas redes públicas, com os nossos alunos que não têm autonomia, que dependem também dos pais, dos familiares. E a nossa realidade é que muitos não têm o equipamento físico em casa, ou não dispõe de um computador, de um notebook, ou mesmo um aparelho celular, às vezes que é para 2, 3 irmãos, que compartilham também com os seus pais. Então, isso é inegável. Pensando nisso, a Secretaria de Educação disponibilizou o material impresso com o mesmo conteúdo das rotinas que são colocadas no portal, para que o aluno tivesse esse vínculo, né, que não deixe, isso é muito importante. Os pais têm que entender que o vínculo com a escola, por meio do remoto, do material impresso ou do parcialmente, né, agora que a gente pôde retomar, ele é muito importante. Os nossos alunos, eles estão ansiosos por esse retorno. Eu estive presencialmente e tenho ido às escolas e mesmo com a máscara a gente percebe pelo olhar desses alunos a satisfação de estar voltando para a escola, de estar interagindo com os seus pares. Nós também, né, nós adultos também sentimos essa necessidade, imagine as crianças, pensando nesse contexto familiar que cada um tem, e a gente tem que levar isso em consideração. Nós temos alunos que moram em locais que eles não têm um espaço, não têm condições, não têm voz, não são ouvidos, e a gente até já falou disso anteriormente, né, no outro bloco. A gente precisa pensar nessa situação. E a escola está preparada para receber não só os nossos alunos, mas também os nossos profissionais de educação, com estações de acolhimento, dando voz, escutando, porque tem muitas pessoas com necessidade de colocar tudo aquilo que passou, que vem passando, e a escola também entende que precisa dar o apoio a essas situações emocionais também. E só... mais uma vez a gente ressaltando essa questão da pandemia, só com a vacina é que a gente pode ter uma expectativa diferente, né? Aí, muito antes do discurso do Lula, de ontem, né, nós já cansamos de falar aqui sobre isso. O Brasil tem essa expertise, tem essa cultura, o Brasil vacina 80, ele falou isso no discurso ontem, nós cansamos de falar isso aqui muito Sim. antes disso. 80, 90 milhões de pessoas em 90 dias, em 100 dias, né, quando tem vacina. A crise o problema do H1N1, né, o sarampo, enfim. Né? Campanha super exitosa. Isso foi no governo dele, foi no governo da Dilma, seguiu-se pelo governo do Michel Temer, 2 anos e meio do Michel Temer, tivemos vacinação em massa no Brasil, e veio ladeira abaixo agora com a presidência de Jair Bolsonaro, que simplesmente destruiu o Ministério da Saúde. Não é, Danilo? Eu acho que não, ninguém está inventando a pólvora aqui, né? Não, negando o óbvio, e tem gente que ainda concorda, é impressionante. É isso, Santana, pois não. O Uriel Vilas Boas acompanha a gente. Eu acho que ele faz a principal pergunta aqui que precisa ser respondida de alguma maneira. O que pode ser feito para a população respeitar as orientações médicas? Já está comprovado que decreto, portaria, multas e fiscalização não estão adiantando. Decreto é uma coisa, portaria e tal. Multa? Que multa? Tem multa? Qual é a multa que tem? A multa chega para a comércio, pessoa por obrigada exemplo, a pagar. Os comerciantes estão seguindo a risca, né? Seguiram aí os protocolos, você entra em loja, você tem lá o cara medindo a tua temperatura, o álcool gel na porta, enfim, restaurantes, bares, distanciamento, pelo menos de todos aí que a gente conhece aqui pela cidade, estão seguindo. Se em outros lugares não seguem, né? Acho que o último a ser multado foi o Siqueirinha, né? Que ele rasgou a multa, né?
O problema são os bailes, né? Os bailes... As festas clandestinas. Enfim. É isso que eu gostaria de perguntar, se fosse possível ao governador do estado, né? Como é que ele faz para fiscalizar essas festas clandestinas e esses bailes de periferia, né? O pancadão, essa coisa toda. Já teve né? até da terceira idade? Foi? Baile da terceira idade, né? Essa questão é delicada. Existem aqueles locais onde o poder público não chega. Isso daria um pauta aí de um programa inteiro. Tem os locais onde o poder público nunca chegou, não chega, aí talvez não chegará. O Uriel Vilas Boas, um abraço a ele, ele é advogado, conhece de direito e ele sabe que, infelizmente, a história demonstra que o ser humano padece desse grave problema. Geralmente, ele não se conscientiza de coisas importantes, óbvias, relevantes para ele e para os demais, se não houver sanção, principalmente pecuniária. Só que me parece que num cenário de pandemia, não tem sanção pior do que essa que a gente está vivendo agora, do que esse momento que nós estamos vivendo. Essa já é a sanção, que não é nem o direito que está impondo, é a própria realidade. Fechamento de escolas, restrição de horário. Essa restrição de horário de funcionamento do mercado é uma grande bobagem. Eu concordo, você tem que ampliar. Já que é um serviço essencial, como a secretária colocou aqui, de forma muito inteligente, né? Nós vamos lá buscar o alimento. Então, se você restringe o horário, você está estimulando que as pessoas se aglomerem. Então, assim, Uriel, a resposta é essa. A maior sanção que existe hoje é o momento que nós estamos vivendo. Só que não esquece que vai ter toque de recolher às 20 Toque horas. de recolher, quer dizer, é impensável. Enquanto isso, no horário que nós poderemos transitar, o que eu não posso me deparar, como me deparei hoje, muitas pessoas sem máscara, passeando, né, como se estivesse em Nárnia, né, no mundo de Oz, como se não estivéssemos vivendo esse momento. É difícil conscientizar se diante de tudo que a gente vê, ouve, estamos sendo submetidos e ainda seremos. Se nós não nos conscientizamos, até que a vacina chegue, infelizmente, muitas vidas serão perdidas, infelizmente. Olha, tem uma informação aqui também na sequência, né, que o Anderson me passa aqui do discurso do Dória, o toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã, e parece que é geral, né? Toque de recolher geral, ninguém nas ruas, a não ser serviços essenciais, enfim, né? Também não sei quem é que vai fiscalizar isso, né? Eu espero que, se é para fazer, que se faça direito então, né? Recesso escolar antecipado na rede pública de ensino, de 15 a 28 de março, mas não é estadual, né? Para deixar bem claro. Teletrabalho será obrigatório para atividades administrativas não essenciais, isso a gente já vem acompanhando, né? E o recesso escolar também de abril a outubro, isso também não entendi bem, né? A gente precisa entender mais, com mais calma. Mas aqui em Santos, no que depender da sua avaliação, as escolas seguirão da maneira como vem acontecendo, é isso? Na verdade... Porque tem essa possibilidade dos prefeitos terem as suas decisões, né? O prefeito provavelmente vai escutar o secretário de saúde, o pessoal da vigilância sanitária, né? É o setor mais importante para manter as escolas abertas e vamos ver qual vai ser a orientação, né? Até agora a gente tem as escolas abertas, nós mantemos as escolas abertas. Aliás, nós abrimos a partir do dia 3 de novembro com suporte pedagógico para esses alunos que não têm a conexão, que não tiveram uma adaptação ao ensino remoto, para evitar a evasão, consequentemente também a desigualdade, né, já instalada, não de agora, a gente já tem esse problema, mas intensificou. E nós tivemos um percentual de mais ou menos 8, 10% desses alunos. Agora, com esse retorno, a partir do dia 8 de fevereiro, nós estamos oscilando em algumas regiões com até 25% desses alunos, o que é positivo. Mas, com essa mudança de cenário de hoje, vamos aguardar, né? Vamos ver qual vai ser as escolas estavam abertas integralmente em Santos, é isso? Sim. Para a gente entender direitinho. A não ser alguma escola que estivesse em obra. Mas, fora essa situação, todas as escolas abertas. E o planejamento, na verdade, gira em cima dessa questão da pandemia, né? Com certeza. Cristina, o ensino híbrido, assim que você... né? Que é o presencial mais o remoto, para que os pais que optaram, porque o pai também tem essa prerrogativa
de optar em se manter remotamente, desde que tenha esse entendimento da necessidade de manter o vínculo com a escola. Agora, com essa decisão de hoje do Estado, parece que há uma possibilidade de você receber 30% dos alunos, 35%? 35%. 35%. Agora, aí você vai optar por aqueles que não têm essa facilidade da aula remota. Não é isso? Claro. Só que com o desafio da imposibilidade de convocar os profissionais para estarem no ambiente escolar. Mas é uma confusão, né? É bem difícil, viu? É um cenário bem complicado, porque ao mesmo tempo que a gente entende a respeito da vulnerabilidade que a gente conversou durante todas as nossas falas aqui, também de você não saber com quantos profissionais você vai poder contar, né? Eu recebo os alunos, mas eu tenho que pensar em quem vai assisti-los, né? Pedagogicamente falando, eu preciso ter os profissionais da educação, não só o professor, mas todo esse contexto que faz parte do ambiente escolar, ali para dar o apoio a esse aluno que procura a escola justamente porque está precisando, né? Rede particular de universidade, onde Santa, por exemplo, curso de Direito está sendo realizado à distância? À distância, porque essas aulas são consideradas teóricas e apenas aquelas aulas consideradas práticas, cursos da área da saúde, por exemplo, têm sido ministradas presencialmente. As aulas consideradas, as disciplinas consideradas teóricas, estavam sendo ministradas online, ao vivo. É uma outra situação, né? Porque você tem alunos de 20, 22, 25 anos de idade, enfim, uma outra situação, né? Uma facilidade de mexer, já são alfabetizados, já estão na faculdade, um outro nível. A motivação enfim, é outra, né? A motivação é outra, né? É o futuro advogado, é a profissão que ele vai seguir, aquela coisa. A molecadinha não dá, né? Não tem essa conscientização, né? Sim. Eu preciso estar preparado e os nossos alunos ainda não têm essa maturidade, não têm esse entendimento. E a senhora bem colocou, secretária Cristina, da necessidade dos pais acompanharem os filhos nessas atividades. Nós temos vivido isso em casa, tanto minha esposa quanto eu, junto à nossa filha, Maria Emília. E a verdade é que mesmo nós sendo educadores, a gente reconhece que não é fácil, não é uma tarefa fácil. Há pessoas ignorantes, né? Algumas até aí acometidas por uma certa imbecilidade, que falam que se quer transmitir aos pais as atribuições do professor, não é nada disso. É que não tem como crianças pequenas não estarem sendo acompanhadas e realmente não é uma tarefa fácil. E só se puder concluir, Botorão, eu queria aproveitar aqui o ensejo dessa pergunta que você fez e parabenizar a reitoria da Universidade de Santa Cecília, porque aqui é forçoso reconhecer a rapidez, a agilidade com que deram as respostas necessárias para que a gente pudesse promover, não só no ano passado, mas agora nesse momento, as nossas atividades de forma remota, todos os investimentos, todo o suporte, é realmente de tirar o chapéu e, como a gente costuma dizer, é realmente um orgulho de ser do Santa. Fica aqui o registro. Muito bem, parabéns à reitoria, né? Silvia, Lúcia, Marcelo, Teixeira, enfim, né? Sempre atentos e ágeis aí nas decisões, como a gente também tem que reconhecer, né, o difícil trabalho, o trabalho correto, né, que foi realizado pelo ex-prefeito de Santos, né, o Paulo Alexandre Barbosa, não só na cidade de Santos, mas no comando, né, do CONDESB, o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, mesmo trabalho, mesma atuação correta que vem tentando levar agora o prefeito Rogério Santos, não só na cidade, também presidindo o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que nunca funcionou, verdade seja dita, né? Os seus objetivos nunca foram alcançados, lamentavelmente. Agora, com a pandemia, com o comando do Paulo Alexandre, agora com o do Rogério, a gente vê um outro CONDESB, um outro cenário, enfim, os prefeitos sabendo, percebendo a situação. As praias estão proibidas, hein? Esse decreto a gente estava olhando lá fora, né? As praias estão proibidas, o Rogério vai ter que fechar aqui e os prefeitos aqui da região vão ter que seguir o mesmo caminho ou desafiar o governador. É outro problema, né, Marcos Santana? Vão ficar aí os ambulantes, é uma situação dura, difícil, embora já haja aqui um projeto de lei aprovado pela Câmara, uma devolução já antecipada de 12 milhões aí pela Câmara para os cofres da Prefeitura, para que sejam amparados aí esses profissionais que, infelizmente, vão ficar numa situação, mais uma vez, difícil. Doutor, e nesse contexto, a gente tem que reconhecer o esforço do prefeito de Santos, Rogério Santos,
que ele, na quarta-feira, ele anunciou um amplo pacote de auxílios por conta da pandemia. Na verdade, não só a Prefeitura de Santos, mas diversas outras prefeituras estão assumindo atribuições, responsabilidades que deveriam ser do governo federal. Então, o prefeito de Santos anunciou pacote de medidas que, além desses auxílio emergencial para as pessoas desempregadas, o Qualifica Santos, que vai oferecer curso de qualificação também, oferta de cestas básicas e também uma coisa que não é o ideal, mas eu imagino que seja possível, é a moratória de uma série de tributos municipais para motoristas de vans, pessoas profissionais liberais, assim por diante. Não é que é uma renúncia completa de impostos, mas uma moratória, um fôlego a mais para quem já está numa situação muito ruim. Mas na prática a gente não pode deixar de lembrar de que esse grande esforço deveria ter sido feito pelo governo federal. Nos Estados Unidos, vimos ontem que o presidente Biden conseguiu aprovar um amplo pacote de medidas que vão oferecer até $1.200 por pessoa nos Estados Unidos. Para quê? Para movimentar a economia, para garantir a subsistência mínima e para atenuar esses efeitos econômicos. Paralelamente, os Estados Unidos começou agora a dar um novo ritmo à sua campanha de vacinação. Tudo aquilo que não vem acontecendo no Brasil, infelizmente. Tudo aquilo que não acontecia nos Estados Unidos com o negacionista Donald Trump, né? E hoje você tem aproximadamente 2 milhões e meio de cidadãos sendo vacinados diariamente nos Estados Unidos da América do Norte. O Joe Biden garantiu que ao final de maio todos os americanos estarão vacinados, né? Completamente diferente, né, do nosso comando aqui, né? E só lembrando, né, em relação ao Rogério Santos, ontem foram lá buzinar de novo, né, na casa embaixo do prédio do prefeito, né, um grupo lá de pessoal que diz que representa não sei o quê, comércio e tal. Eu duvido que desrepresentem os comerciantes corretos, sérios da cidade de Santos. Aí teve um lá, um cara que acha que inventou a roda, a pólvora, né? O cara tem uma faixa lá. Rogério, cadê você? Às 4 da tarde, 4h30 da tarde. Porra, onde você acha, companheiro, que o prefeito Rogério Santos estava? Às 4 e pouco da tarde, 4h30 da tarde. Não era lá na casa dele, amigo. Onde é que trabalha o prefeito? Você raciocina ou você tem os parafusos desencontrados no cérebro, porra? Rogério, cadê você? Às 4 e pouco da tarde, embaixo do prédio dele, porra. Eu achou que estava em home office. Você estava onde? Home office, o prefeito? Até um tempo, né? Não é possível que a gente está vivendo essa situação, viu? Cristina Barleta, sucesso, obrigado, né? Tomara que as coisas melhorem. Você volte aqui em uma outra oportunidade, a gente falar... Boas notícias. Com boas notícias. Obrigado, boas notícias, viu? Eu que agradeço a vocês, muito obrigada. Danilo, obrigado também pela participação mais uma vez. Valeu. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Santana sempre conosco, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, o Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV e a nossa reprise é às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente. Tchau. A minha filha